Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 76. E hoje vamos falar sobre o marketing digital. Será que vender no digital é apenas sobre anúncios, algoritmos e engajamento? Ou será que o verdadeiro jogo está em unir estratégia e autenticidade, criando conexões reais que transformam seguidores em clientes e marcas em autoridade? E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ela, cristã, casada e mãe da Emily e da Valentina, formada em estética e cosmética e recém-formada em publicidade e propaganda pela Uniub, faltando apenas colação de grau. Possui formações em neuromarketing e social media de elite, além de possuir mais de 60 cursos livres em diversas áreas. Muito curso, hein? Atua como estrategista de marketing e gestão de conteúdo, com foco em social, selling e marketing on e offline. Apaixonada por ler, aprender e evoluir, acredita que conhecimento é que transforma ideias em resultados. Seja muito bem-vinda, Tabita Bernardes. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu vou corrigir, é Tabita Bernardes. Vou me Isso. corrigir. Certo. Tabita, agora já te dei as boas-vindas. Tive que respirar aqui para te apresentar, porque quando você me encaminhou sua apresentação, você disse, será que ficou boa? Vai crer, essa apresentação sua aí tá topíssima. Foi difícil, porque eu acho que é difícil a gente olhar, né? Quem somos nós? Quem sou eu? E aí eu parei para refletir, eu falei, meu Deus, o que eu vou colocar aqui? São tantas coisas, né? Mas é um pouquinho um resumo do que eu acho que eu sou hoje nessa parte do profissional e pessoal, né? Boa. Agora, eu gostaria que você mesmo se apresentasse pra gente aqui, conta um pouco da sua vida pessoal, profissional, até chegar aqui hoje na cadeira do Sério Mas Nem Tanto. Certo. Então, essa palavra empreender eu conheço desde cedo. Eu trabalho com vendas desde os meus 8 anos que eu me lembro. Minha mãe sempre foi vendedora de produtos de cosmético, então cresci vendo isso nesse mundo. E eu vendia aquelas amostrinhas de perfume na escola, eu lembro direitinho. E eu e minha irmã, a minha irmã mais velha, nós fazíamos tipo uma peça teatral, pagava a entrada para os vizinhos irem lá assistir, e aí eu era atriz, ela era produtora, a gente fazia muitas brincadeiras, cobrava, eu lembro na época, 25 centavos a entrada, pedia para minha mãe fazer pipoca e suco, e a gente vendia também o suco e a pipoca para o pessoal lá da rua, e aí espalhava a vizinhança, mas era sempre atração. Aí, quando não dava certo de fazer isso, a gente pegava arroz com açafrão que meu pai plantava em casa, fazia arroz amarelo, vendia também por 25 centavos a porção de arroz, era muito legal. O pessoal achava muito mágico aquele negócio do arroz amarelo. Fazia gincana. Eu lembro que na época daquele colégio coque, o avô da nossa vizinha, ele era zelador lá, fazia um monte de coisa, e ele conseguiu alguns brindes da escola. E a gente fez kits, montou kits e fez uma gincana, que a criançada ia, fazia todo o circuito e aí depois ganhava o prêmio. Aí pagava 25 centavos para entrar. E aí a gente pegava esse dinheiro e basicamente comia guloseima, bolacha, skinny. Vem de uma família também, né, cristã, nasci num berço cristão, graças a Deus, e meus pais sempre trabalhou muito. Então eu e minha irmã ficava muito tempo sozinha. Então a gente viveu uma verdadeira infância mesmo. Então eu já... Lembra daquela Xena, a Princesa Guerreira? Eu adorava, eu sempre gostei muito dessas coisas de guerreira, de luta e tal. E aí eu assistia os episódios dela e eu falava assim, eu acho que eu já sei dar aula disso. E aí eu cobrava dos meninos da rua para poder lutar, aprender a lutar. E assim, muitas coisas. A gente já fez aquelas garagens também que você vê americano fazer, de vender roupa usada, coisas usadas. Já vendi limonada também para os vizinhos. Então, ele sempre sabia que nós tínhamos alguma novidade. A gente viveu, graças a Deus, uma infância muito bem vivida. E foi a partir dali, vendo o exemplo dos meus pais, meu pai também vendedor, minha mãe, os dois, meu pai vendia roupa. Então, a gente acompanhava esse crescimento de vendas e começou a surgir esse interesse, né, de ter o nosso próprio dinheiro. Aí depois eu comecei a fazer curso, tive a necessidade de fazer curso, fiz alguns cursos gratuitos, participei da FET também. E uma vez chegou uma empresa lá na escola que eu estudava, falando assim, ó,
se você estudar, a propaganda eu lembro direitinho, era uma carteira de trabalho. E era meu sonho ter uma carteira de trabalho. Aí ele falava assim, lá na propaganda, os alunos terão estágio e uma chance de trabalhar. Aí eu falei, não, pai, eu quero fazer esse curso. Eu lembro que na época era R$59,90 por mês. Aí eu falei, pai, paga pra mim. Aí ele, mas você vai fazer? Eu falei, vou fazer. Pode confiar que eu vou fazer até o final, vou trabalhar. Olha aqui, tem uma carteira de trabalho e eu vou conseguir emprego. Eu lembro que na época eu tinha 13 anos. Tinha 13 anos. Comecei a fazer os cursos lá. Chama CNI, Escola de Cursos. Eu lembro até hoje, assim, sou muito grata. E aí eu comecei como aluna. Só nesse curso aí, só aí já foi uns 20 cursos, porque foi informática básica, avançada, gestão empresarial, básico do inglês, mas assim, preciso retomar. Montagem e manutenção de micro. E era tudo. Todos os cursos que tinha lá na escola eu fiz todos. E aí, chegando mais próximo do final, fui cobrar, né? Falei, olha, eu queria ver uma oportunidade de fazer um estágio e tudo. Aí ele falou, ó, não tem vaga. Aí eu chamei meu pai, falei, pai, vamos lá, porque tem que arrumar uma vaga pra mim. E meu pai foi lá, conversou, aí eles abriram a porta pra mim trabalhar como telemarketing. Foi meu primeiro trabalho, assim, só que não era remunerado. Falou, olha, não tem condição de pagar um estágio não remunerado, mas você vai ganhar a experiência. Comecei a trabalhar como telemarketing, foi um grande desafio para mim, porque é um telemarketing ativo, na época isso tinha 14 anos, tinha já 15 anos. Imagina, você ligar para as pessoas para oferecer um curso, né? Então isso me abriu muito, assim, a minha mente. Aí eu perguntei se não tinha uma vaga para trabalhar de fato, né, ganhando. Uhum. Aí ele foi olhar meus relatórios, quantas matrículas que tinham vindo através do telemarketing. E tinha sido muitas. Porém, não tinha passado para o meu nome na época. E aí ele viu que em um mês tinha dado 80 matrículas vindas do telemarketing. E foi um número muito expressivo, porque precisa fazer muitos números para você chegar, né, a uma matrícula fechada, de um contrato alto. De muito tempo, na verdade. O contrato era baixo, mas era fidelização de 2 anos de contrato. E aí tive um resultado bom e surgiu uma vaga na recepção. Eu olhava a recepção, pra mim era tudo, né? Eu ser secretária era meu sonho. Surgiu uma vaga com 16 anos, eu assinei minha carteira pela primeira vez lá. Aí trabalhei como secretária, depois teve uma vaga para o financeiro, fiquei 2 anos no financeiro. Falo que foi um dos maiores e melhores desafios da minha vida, porque as pessoas chegavam lá bravas para cancelar, e aí eu tinha que reverter a situação. Então, muitas das vezes, elas saíam lá com um contrato novo, assinado. Então, eu aprendi muito. Eu fazia cobrança, consegui pegar muita gente que estava inadimplente lá na escola. E depois surgiu a vaga da gerência. E aí eu fui para a gerência também. Então, foi uma jornada de 8 anos dentro dessa empresa, de estagiária até a gerência. Foi a minha base, assim. E minha única assinatura da carteira. E, paralelo a isso, comecei a empreender também, trabalhar no ramo de cosmético. Foi uma faculdade para mim também, então eu trabalhava na escola e no meu tempo livre de CLT eu fazia vendas. Então comecei com todas as revistinhas que você pensar. Avon, Natura, Mary Kay, tudo. Aí depois eu conheci também a Rinodê, comecei a empreender também com a Rinodê. A gente teve, assim, um aprendizado gigante, na qual sou muito grata também. A gente chegou a ter mais de 300 pessoas na equipe. Viajei também, ganhei cruzeiro. Tudo voltado para as vendas. E hoje, né, desde 2019, eu comecei a investir muito no digital, porque eu sempre tive facilidade eu era sempre a pessoa, assim, escolhida para tirar foto, para fazer os vídeos, né, essa criatividade. Aí eu falei assim, gente, por que não investir nisso? Porque é algo que é nato, assim, eu faço, eu gosto de fazer, é natural para mim, e as pessoas gostam do resultado. Então, um pouquinho antes da pandemia, na verdade foi 2018, eu abri meu CNPJ, comecei a ajudar algumas pessoas na época, e aí em 2019 começou a surgir o nome de social media. Eu não sabia o que era. Falei, não, é o que eu faço, né? Eu comecei a estudar, especializar para isso, e desse tempo até aqui, né, eu trabalho como estrategista, ajudando pessoas e marcas a se posicionar, tanto, como eu falo, no off,
que o digital ele é uma consequência, né? Então você tem que trabalhar muito bem ali o que está fora e os dois andarem juntos, porque um não exclui o outro. E tô aí nessa jornada, sempre aprendendo, desenvolvendo, gostando de conversar com pessoas, porque eu sempre aprendo com as pessoas, gosto muito de conversar e entender biografias, pessoas, a vida delas, as histórias das pessoas me inspiram muito. Tabita, antes da gente entrar no tema marketing digital, eu gostaria de te fazer duas perguntas relacionadas à sua apresentação aqui. Sim. A primeira é a questão do processo. Como é que você enxerga o processo como profissional mesmo? O processo de você ter entrado, começado a vender com a referência de sua mãe, do seu pai, entrar na parte da escola, aprender os cursos, depois ir atrás da primeira carteira de trabalho, da primeira assinatura ali na carteira de trabalho. Você enxerga esse processo que você teve como algo fundamental para você ter se tornado o que você é hoje como profissional? Porque eu vejo que muitas pessoas, sem generalizar a questão até de idade, mas não veem essencial o processo, querem ter resultados rápidos, até por isso procura pílulas mágicas, né? Então como é que você enxerga esse processo? Depois eu te faço a outra pergunta. Eu enxergo o processo como essencial, porque é o que você acabou de falar. Para eu chegar onde eu tô agora, que ainda tô no início de tudo, eu sempre considero que eu tô no início, porque sempre é um aprendizado. Mas foi preciso eu passar por essas etapas e dar valor em cada uma delas. Isso eu falo com certeza, porque lá atrás o que era muita dificuldade para mim, hoje eu vejo que foi necessário. Eu ter passado por esse processo, por essa dificuldade, vamos falar assim, porque tudo tem um sentido. Eu falo que na vida você tem que prestar bastante atenção. Tudo são detalhes. Às vezes a gente entra, investe tempo ou dinheiro em qualquer coisa, a gente tem uma esperança de que agora vai. A gente sempre tem isso. Não, agora vai. Ainda mais para pessoas como nós que não para, que sempre quer, busca algo a mais. Então a gente está buscando sempre alguma coisa. E aí você tem a esperança. E às vezes você acha que não deu certo, mas sempre dá certo. Eu falo que sempre dá certo. Até o que não deu certo, dá certo. Porque aquilo ali te molda, te dá uma base para você usar depois. Você fala, nossa, eu lembro quando lá atrás aconteceu isso e hoje eu estou usando. Ou até mesmo um cliente está passando por aquela dificuldade ou aquela situação, você fala, já passei por isso. Então, acho que é muito importante respeitar o processo e comemorar também, não achar que você está fracassando, porque tudo tem um porquê, um propósito, né? E o tempo, ele é diferente para cada pessoa, nunca se comparar. Eu acho que é muito importante também isso. E outra questão do seu feeling. De onde que você acha que veio isso? Dos seus pais, do ambiente que você estava inserido? Porque eu vejo que você soube aproveitar as oportunidades que surgiram até você. E ficou claro para mim que talvez até foi no seu feeling. Por exemplo, em 2018, 2019, você fez essa transição dessa parte estética de cosmético para essa parte do digital, tal. Eu vi como foi uma virada de chave que você fez, assim, talvez não foi até intencional da sua parte, só que você teve um feeling para aquilo ali. Foi. De onde que você acha que veio isso? Veio dos seus pais, do ambiente que você estava inserida? Eu acredito que é um conjunto, né? Os meus pais, como eu citei, eles trabalhavam CLT e, além disso, também vendiam. Né? Acho que eu esqueci de citar. Então, o tempo livre que eles tinham, empreendiam também. Então, acho que isso foi algo determinante. Acho que também o meu modo acelerado de ser, de sempre estar buscando, sempre gostei muito de estudar. Só que quando eu encontro com meus amigos de escola, eles falam que eu era a mais inteligente da sala. Só que mal eles sabem que eu era mais... sempre tive muita dificuldade. Pra você ter uma noção, sempre tive dificuldade. O meu modo de aprender, pra você ter uma noção, cálculo, é o contrário. Para eu aprender, eu aprendo do jeito mais difícil primeiro, para depois eu falar, é só isso. Pra você ter uma noção. Então, sempre por conta de eu ter mais dificuldade, eu me esforçava mais. Falei, gente, não é possível que só na minha cabeça que isso não vai, sabe? Então, a visão das pessoas é diferente. Sim. Eu até tava agora na cabeleireira da minha amiga de infância. Ela contando lá algumas histórias. Adoro quando eu encontro alguma amiga assim, eles contam história minha antiga, né? E aí eu falei, mal sabia ela, que eu sempre assim, fui muito ruim de decorar, nunca fui boa de decorar. Igual eu acho muito bonito quem cita. Já dizia fulano no livro tal, autor tal.
passagem da Bíblia, lá em Provérbios fala isso. Eu sou péssima. Não sei, não dou conta de guardar. Acho lindo quem consegue citar, falar que o fulano falou. Então, eu sempre tive muito, assim, dificuldade de aprendizado, pra você ter uma noção. Então, assim, nunca foi fácil, mas vale a pena. Isso é muito louco, porque por mais que quando a gente pensa de forma lógica, creio que você tem essa impressão que muitas coisas são treináveis, né? A gente Sim. consegue, a longo prazo ali, se tornar especialista conforme o treino e a aplicabilidade, né? E aí quando entra essa questão da comparação, né? Pessoas que se comparam com a gente que se compara com outras pessoas, que é até mais forte que a gente, né? Sim. Essa questão da comparação. A gente e outras pessoas comparam os nossos bastidores com os bastidores delas com o nosso palco, né? E no fim fala que foi sorte, que ela tem facilidade, que a Tabata tem facilidade, que ela consegue, ela é inteligente, ela nasceu assim, e não vê aquele processo que você passou, aquela dificuldade que você sofreu ali, para de fato estar colhendo os frutos lá no final, né? Mas é muito louco isso, porque se a gente pensar de forma lógica, né, muitas coisas que nem eu falei, né, são treináveis, né, mas por mais que a gente crê nisso, não é fácil, né, a gente olhar para a pessoa que já está tendo resultado e não querer passar pelo processo que ela teve ali, né? É aquela questão dos calçados, né? Você querer calçar o calçado da pessoa, mas olha o pé dela, né? Os calos que ela teve. Então, assim, nem entra nessa parte de sofrimento, de dores, porque isso é algo que eu tenho muitas histórias tristes na minha vida, porém estão todas ali guardadas, né? Que fazem parte da minha história, isso não tem como a gente apagar. Porém, é as frases que você vê aí todos os dias no Instagram, né? Apenas vença. Ninguém tá nem aí pro seu problema, pra sua dor. E isso é verdade. Porque se a gente for sentar aqui e começar a contar problemas, nós vai competir qual que vai ganhar, não é? E é assim, acontece com todo mundo. Então, assim, ninguém tá nem aí com isso. Eles querem saber qual que é a sua história de superação. Então, eu acredito que muitas das coisas que eu falava assim, ó, se fosse eu, não passaria, se fosse eu, não conseguiria. E aí a vida dá um giro, e aí eu passei por essas coisas que eu consegui passar. E que e aí eu falava, eu não conseguiria se fosse eu. E a gente é mais forte do que a gente imagina, né? E essa questão da comparação, eu falo que eu não acredito que seja fácil, assim, para as pessoas. Assim, nasceu num berço de ouro, mas mesmo assim a pessoa ela enfrenta outros tipos de dificuldade. Eu não consigo enxergar que para uma pessoa estar em alguma posição de sucesso, que sucesso nem sempre é só o financeiro, Sim. ela passou por algum tipo de caminho ali, de pedras para estar ali. Pode ser que não seja no financeiro, mas tem outros também psicológico, enfim, né, N motivos. Então, assim, aprende muito a não querer dosar a vida da pessoa, sabe, assim, por isso que eu te falei que eu aprendo muito com erros das pessoas. Você me contar, tá, não pisa ali que nós tá em reforma, tem um buraco ali. Será que ele tá falando a verdade? Eu acredito muito em você. E falo, não, eu vou dar a volta. Eu sou bem assim. Eu não gosto de pagar pra ver essas coisas, não. Pô, e olha que a gente nem entrou no tema que é o marketing digital, hein? Né? Meu Deus, fala muito. Tá, agora falando sobre. Agora eu quero uma mentoria, tá? Uhum. Se tratando de marketing digital, eu gostaria de uma mentoria da sua parte. Marketing digital, eu acho que é uma coisa muito ampla. Sim. Né? O que é o marketing digital estratégico, especificamente falando? Eu preciso ter estratégico para aplicar o marketing para minha empresa, para eu como empresário, eu como autônomo. Como é que eu consigo? O que é ser estratégico no marketing e como é que eu aplico isso de forma prática? Certo. Tá na moda, né? Estratégico. Mas o que eu simplifico? Eu gosto muito de simplificar as coisas, entregar tudo mesmo. Eu sempre falo isso nas minhas mentorias, em tudo. É você ser totalmente intencional. Então, tudo tem um porquê. Até na última postagem que eu fiz no meu Instagram, eu tô ali com uma blusa de exército, um cachorro pastor alemão do meu lado e uma frase. Então, assim, aparentemente parece que é uma postagem normal. Mas tudo que eu fizer no meu Instagram vai ser intencional. Por quê? Você tem que ter um porquê. O aleatório, ele não te leva a lugar nenhum. E eu vejo que muitas pessoas hoje, nos seus negócios, às vezes começam a fazer as coisas
e meio que não tem algo bem definido, por que ela está fazendo aquilo. Vou ver o que dá, ou vamos seguindo para ver. Sim. Então eu acho que o estratégia é você ser intencional em tudo. Até porque eu defendo muito o marketing orgânico, que é aquele que você faz e as pessoas chegam sem você fazer grandes esforços. Eu também trabalho com pago, os dois andam juntos, mas se você pensa comigo, eu até falei com um cliente meu de Ribeirão numa reunião estratégica que a gente teve antes de falar com o cliente sobre isso. Eu imagino você no calçadão. Se vê lá, você lá no calçadão descendo a rua, e aí você olha do lado, tem uma lanchonete que abriu. Você ainda não conhece. Aí vem uma pessoa e te aborda e fala assim, olá, tudo bem? Vamos lá conhecer essa lanchonete nossa. Essa pessoa ela te aborda de uma forma que nunca ninguém abordou. Alguma coisa ali que você não sabe o porquê que entra o neuromarketing, que assim, eu não sei porquê, mas eu fui lá. Você vai entrar lá, porque essa pessoa te abordou de uma forma totalmente diferente. Não foi numa mesmice, ela teve alguma coisa que te pescou sua atenção. Você entrou lá, o que você vai ver? Essa pessoa que te abordou, ela é o tráfego pago. Ela te levou para dentro do lugar, seja no Instagram, um site. Quando chegou lá, o que você vai olhar? Em volta? Você vai olhar o ambiente, certo? Você não vai chegar lá e vai ficar parado. Então você vai olhar cardápio, vai olhar a limpeza do lugar, a educação de quem te atendeu lá dentro, do garçom, da garçonete. E isso é o seu Instagram. A pessoa chegou lá, ela vai olhar. Então a primeira coisa que ela vai fazer é olhar. Então esse é o orgânico. Não adianta você ter um pago muito bem feito, um criativo muito bom, intencional, estratégico, que te trouxe até ali. Ela vai querer saber, mas peraí, essa lanchonete ela vende o quê? Salgado? Esse restaurante, por exemplo, ele é o quê? Então tem que estar ali muito bem definido o que você faz, né? Ou, se estrategicamente você não quiser deixar explícito, você tentar cavar até você descobrir. Então você vai perguntar, vocês têm o quê? Qual que é o prato que você me sugere hoje? Então essa pessoa que vai chegar para atender é o seu comercial, ou até mesmo você, se você ainda não tiver alguém que faça isso por você. Às vezes até hoje, né, que temos várias automações também que vai te dar essas boas-vindas. Então assim, é uma coisa ligada à outra. Até você chegar a consumir o produto mesmo, que é a parte de você alimentar e tudo mais. Então assim, tudo é ligado, sabe? Então, por isso que eu falo que tudo tem que ser intencional, né? Tudo tem que levar a pessoa a chegar no ponto final, que é as vendas. É o que eu falo para todos os meus clientes. Curtida, é legal. Visualização é bem legal, porque o mercado, ele é assim, não adianta. Sim. Nossa, esse post deu muito comentário, deu muita visualização, deu muita curtida, legal, que chama a sua atenção. Porém, o que vai fazer a pessoa ficar e o melhor de tudo, fechar negócio, é aí que entra a parte estratégica. Você levou a pessoa para ela até ela tomar essa decisão. Ela fica louca para passar o cartão para você, para te pagar. Então, o que você fez para que chegasse até isso? É onde que entra a estratégia. Você definir para quem você quer vender, em primeiro lugar. Eu acho que isso é muito importante. Eu ouvi assim, porque eu não aceitava essa frase assim, ó. Eu quero vender para todo mundo. Nossa, quem vier me passar o cartão, me dar o Pix, eu quero. Porém, você entender confortavelmente, eu gosto de leveza. Eu gosto de leveza, assim, você tem que fazer confortável, tem que ser natural. Para quem que você gosta de oferecer o seu produto? Quem que é o seu cliente? Sabe? Eu não entro muito assim em persona, não entro muito nisso, mas pelo menos assim, quem é essa pessoa que compra de você? Ela existe, sabe? Mas ela existe, sabe como? Você que cria. Para quem você gosta de falar, que é confortável para você falar, sabe? Que é confortável para você, assim, natural. Eu acho que esse é o verdadeiro segredo. Porque tudo que é forçado, percebe. A pessoa percebe e não gera aquela conexão. E tá tudo aqui, o cérebro tá aí para isso, entende? Então, por isso que eu gosto muito de estudar essa parte do neuromarketing. Assim, gente, eu não sei porquê, algo nele me puxa, assim, eu quero mais. A pessoa tem que ficar com essa vontade. Nossa, eu quero aprender mais, eu quero ouvir mais, sabe? É isso que é o magnético, que é o estratégico. Na minha visão, hein? Na minha visão. E essa intencionalidade, no começo, quando eu começo a ser intencional,
é muito sobre tentativa e erro, ou eu consigo eliminar boa parte dos erros ali com a minha intencionalidade inicial ali? Eu acho que você consegue eliminar, porque tem que soar natural para você em primeiro lugar. Para você tem que ser a melhor coisa possível. Mesmo que e eliminar muito, uma coisa que eu vejo assim no digital, o que eles vão pensar, o que vai achar. Ah, se eu fizer isso, o que as pessoas vão achar, o que vão pensar, esse julgamento, sabe? Esse medo do julgamento. Porque, querendo ou não, eu te falo isso com certeza. Vai ter a pessoa que ela vai se identificar com você e do jeito que você é. Ela vai gostar daquela forma que você fala, com que você aborda, assim, natural. Eu falo isso. Mas também, olhando para essa parte de tentativa e erro, talvez você vai por um caminho, aí volta na parte do confortável, você não se sente tão confortável, então você vê que não é por ali. E aí você faz um ajuste e melhora. Eu acho que assim, um meio termo, não tem uma regra, sabe? Quando fala de marketing digital, como você falou, é muito amplo, eu não gosto desse tipo de guru que fala assim, ó, é desse jeito, é dessa forma. Se você for assim, vai conseguir. Eu acho que é muito personalizado. Igual eu volto a falar, é de acordo com o seu público, para quem você quer falar, para quem você quer atingir. Sim. Você vai moldando. Não tem como a gente pegar a média ali e aplicar tudo, né? Sim. E essa questão que você citou sobre essas pessoas que têm receio do julgamento, medo do que as outras pessoas vão falar, é muito sobre a pessoa não acreditar nela como empresária e até mesmo no produto e no serviço que ela entrega? É muito disso também ou não? Eu acho que um pouco é a questão de acreditar, e outra é a comparação. Que eu acho que a pessoa, se ela começar a entrar nesse universo da comparação, o outro às vezes tem mais recurso, às vezes o equipamento do outro é melhor, aí fica, nossa, se eu tivesse um iPhone X, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, acaba que trava a pessoa. E às vezes ela nem coloca para jogo, ela deixa guardado. Ela tem ótimas ideias, ela tem um posicionamento bom, porque como você fica sabendo disso? As pessoas, para elogiar, é menos. Mas quando você encontra alguém que fala algum elogio sobre o seu trabalho, sobre algo que você fez que ficou legal, você tem que pegar aquilo e entender que foi natural. Você não pagou a pessoa para te elogiar. Você não comprou ali um comentário. Foi natural, certo? Então você tem que levar aquilo ali como um peso grande também. Porque às vezes a gente leva o peso só da crítica. Ou da crítica que tá na nossa cabeça. Às vezes ninguém criticou. Mas às vezes fala, nossa, eu esperava que esse conteúdo foi tão bom, eu esperava que mais pessoas curtissem ou mais pessoas próximas me apoiassem. Só que você tem que desligar totalmente disso. Ser totalmente imparcial, tipo, e ali é o que você acredita, ou é o que você tá começando a acreditar, igual você falou na pergunta. Às vezes a pessoa não acredita no negócio dela, ela não acredita tanto ao ponto dela nem se importar. Mas nesse meio do caminho, finge que acredita. Esse fingir que dá certo, eu aprendi isso ao longo da vida e no final dá certo, que as pessoas começam a falar. Então, os poucos que falam bem, que te elogia, ou que te. Eu sou assim, se uma pessoa falar pra mim que eu tô ajudando, pra mim já tá ótimo, né? Às vezes o meu próprio esposo, eu tenho uma novidade vindo aí por aí, um projeto meu. Então, a primeira pessoa que eu pus pra testar foi ele, no negócio dele. Falei, amor, testa, por favor. E minhas ideias mirabolantes, né? Ele foi lá, testou. E aplicou. Aí ele foi fazer do jeito dele, eu falei assim, aplica dessa forma, por favor, desse jeitinho, desse passo a passo. Ele aplicou, no primeiro cliente já deu fechamento. Pra você ter uma noção. E aí eu fiquei muito emocionada. Então, tipo assim, se você estudou para aquilo, você validou, não tenha medo. E não procure validação, assim, das outras pessoas, sabe? Eu acho que só tem que ir, porque essas pessoas que precisam do que você está entregando, elas vão te encontrar de alguma forma. E tem muitas pessoas que têm certo grau de marketing no digital, porém é muito daquela que não tem a clareza do que ela entrega no final. Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes eu tenho muita dificuldade, por exemplo, eu entro em algum perfil específico, seja de empresa ou de pessoa mesmo, como empresário, a pessoa me passa autoridade com
as postagens, só que no fim das contas eu me pergunto, o que que essa pessoa faz? O que que essa pessoa entrega? Eu fico muito nessa dúvida ainda, por isso que eu tô te perguntando, e Sim. falta muita clareza da parte das pessoas em de fato apresentar o que que elas entregam lá na ponta? Falta muita. Porque às vezes a pessoa ela tem medo de fechamento, ela tem medo do fechamento. Você tá brincando? Te juro por Deus, a pessoa ela tá ali com o dinheiro assim, balançando, fazendo até um leque com o dinheiro na mão e a pessoa ela não sabe fechar. Ela não consegue fazer o fechamento do que ela entrega, qual que é a entrega dela. Isso falta demais. Você pode analisar, depois do que a gente está conversando aqui, vai aparecer mais explícito ainda isso para você. Pelo fato da gente estar hoje com uma série de informações muito fácil, né? A gente tem muita informação a todo momento, então, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá tudo bem, não tem problema, eu não julgo isso. Porém, se você escolheu fazer aquilo, simplifique da melhor forma possível. Se você estiver numa etapa de atrair clientes, isso aí também é importante, porque o nosso negócio ele tem processo, independente do negócio. Tem aquele negócio que ele está iniciando, ele está precisando de captação, ele está precisando de clientes novos, então ele está ali aberto para ele entender também com quem ele quer conversar. Então ele tem que meio que fazer muita oferta. Às vezes o negócio ele está numa etapa só de criação de autoridade, ele não está numa etapa de oferta, ele não está nem querendo oferecer, porque ele não tem, às vezes não cabe ali espaço para novos clientes, às vezes está em um crescimento, porque crescimento também é um tipo de problema, sabia? Se você crescer demais e não conseguir atender, acaba que você fica... Já aconteceu isso comigo. Eu entrei num salto de crescimento que eu não conseguia atender todo mundo que me chamava, a demanda. Então eu tive que dar uma pausada nesse aparecimento, vamos falar assim, nessa entrega de conteúdos ali, porque eu tinha que negar trabalho. E eu nunca pensei que eu ia chegar. Uma vez eu vi uma pessoa falando, eu não tenho espaço para cliente. Eu falava, gente, eu quero chegar nesse nível. Como assim? Não tem espaço para cliente? Eu não acreditava, eu ficava assim, era algo novo para mim. Então, você tem que primeiramente entender o seu negócio. Ele está em etapa de captação, ele está em etapa de trazer novos, então deixa claro a sua oferta, sem medo, entendeu? Ou seu negócio está em fase de, ele está crescendo, tá ali, eu falo que essa linha aqui ela é muito importante, quando assim tá, não é que tá parado, tá em crescimento também, porque você está se ajustando, se adequando, para depois você conseguir subir, então você vai para outra etapa ali no gráfico, você entender e deixar a sua oferta clara, do que você quer. Ah, mas vai ser muito caro, vai ser muito barato. Primeiro você ajusta isso aqui. Ajusta, cresce, consegue se manter financeiramente. Não, eu tô legal aqui. Agora eu tô pensando que daqui para cima eu preciso de mudar algumas coisas. Então dá uma paradinha de oferta, só segue na autoridade e depois você cresce. Acho que é entender. É muito sobre expectativa e realidade, né? Sim. É a lógica do cubo de gelo, né? O cubo de gelo ali, quando tá com 25 graus ali, ele aumenta 1 grau, 25 para 26, ele ainda é o cubo de gelo. De 26 para 27, ainda é o cubo de gelo. De 27 para 28, ainda é o cubo de gelo. De 28 para 29, ainda é o cubo de gelo. De 29 para 30, ele começa a derreter, começa a ir para o estado líquido, água. Aí o que ele fez derreter? Do 29 para o 30 ou do 25 para o 26, do 26 para o 27, entendeu? É esse processo gradativo que a pessoa tem que galgar ali, construir a base do negócio, para ir lá na frente, ele colher o fruto do que ele semeou e plantou ali no processo. Né? Falou exatamente. Eu nem sabia dessa teoria, achei muito interessante. Não sabia dessa informação, é exatamente isso. E para você entender isso, demora um pouco, porque, igual, a gente já tá dando de graça, espero que peguem esse insight. Você fica muito frustrado, porque você quer sair daquele ponto e já ir, e não é. Então você tem que ter uma base, porque se você não tiver uma base financeira, por exemplo, você não tem cabeça para você conseguir pegar mais clientes. Eu falo que é tudo muito ligado. Ou se você tem já uma base financeira boa, você está ganhando um bom dinheiro, porém você não tem um tempo para você relaxar, para você voltar um pouco para si, para a família, para a saúde, não adianta, você não consegue ver felicidade naquilo.
Então, assim, eu falo que equilíbrio, eu não acredito, não existe. Eu não acredito que exista. A gente sempre está buscando essa palavra, porém, alguma coisa ali vai ficar um pouco a desejar. Então, você tem que mensurar o que é importante. E sempre parar e entender. Não, peraí, eu tô crescendo. Então, igual você falou, respirar, entender e depois chegar onde você quer chegar, um passo de cada vez e comemorar sempre aonde você tá. Tá, e a comunicação, onde que ela entra nisso tudo? Até visando o posicionamento na parte do digital. Ela é importante? A parte de comunicação mesmo, a verbal, não verbal, a postura da pessoa, Sim. a forma com que ela aparece ali no digital. E qual que é o grau de importância disso? Olha, a comunicação, eu acho que ela é muito importante em todos os tipos de relacionamento. Então, se você vai falar de postura profissional, eu falo que o primeiro lugar tem que ser você, em primeiro lugar. Eu até vou te dar um exemplo claro. Fui comprar uma roupa para me vir aqui. Eu fui lá dessa minha parceira, falei para ela, olha, eu vou gravar um podcast, eu quero uma roupa Tabita. Eu não quero nada que não seja, sabe? Porque a pessoa fala assim, nossa, não é ela, né? Coisa estranha. Então, assim, eu sempre falo que clareza e leveza. Tem que ser você, tem que transparecer você, porque quem te conhece e quem vai te conhecer, ela tem que entender quem é você na sua essência, ela vai captar aquilo ali de alguma forma. Então, tudo importa. Esse não verbal, principalmente ele é o que mais importa. Que é onde eu falo que o corpo, ele fala muito. Né? Que nós que somos amantes da leitura, sabe disso. Então, essa comunicação, ela te entrega muito, porque às vezes você tem uma aparência meio que infantilizada, ou então muito sério, ou então muito brincalhão. Então, para você dosar isso e trazer para o digital, é muito importante, mas sempre tem que ser você. Se você montar um personagem, é legal também. Tem muita gente que cresce muito sendo um personagem. Porém, depende do objetivo da pessoa também. Como é que isso aí vai soar? Eu sou uma pessoa que nas câmeras, fora delas eu sou outra. Então, assim, se você se sente confortável com isso, ok, isso é uma opinião, uma decisão sua. Até quando isso dá certo, como que é? Talvez a pessoa tenha uma estratégia porque ela tem que ser assim. Mas a comunicação, eu acho que ela é totalmente ligada. Não só a verbal. Porque eu falo que eu tenho clientes que até eles me corrigiram na época, isso há uns 7 anos atrás, são deficientes auditivos. E tem os surdos também. O surdo é quem nasce e deficiente é quem adquire aquilo ali. Então, eles falaram que para mim, sempre poste com legenda. Porque a gente não consegue, a gente não escuta, então ensine seus clientes também a isso. Isso para mim foi uma virada de chave muito grande. E aí eu comecei a observar o comportamento das pessoas naturalmente. A maioria das pessoas rolam feed sem som. Sim. Se for algum conteúdo que te chama atenção, você vai ler, né? Te chama atenção para ler. E hoje com as IA aí que tem, transcrever, eu faço muito isso. Eu pego um vídeo, às vezes transcrevo o que aquele vídeo está falando, né? E então todo tipo de comunicação, o fundo ele comunica, tudo é intencional. Intencionalmente você tá de preto, eu também tô de preto, então isso também causa algo agradável ao olhar também. Tudo é detalhe, tudo é comunicação. Então é o que eu te falei lá no meu post anterior, que é tudo estratégico. E depois a pessoa fala, sem elas, ou ela vai dar o clique ou não. Mas automaticamente eu tô gerando alguma coisa ali na mente da pessoa. E junta meu rosto ainda aí que ajuda tudo. É tudo intencional, nada é por acaso. Tá, agora essa questão do neuromarketing, o que é isso? Isso é diferente do marketing? É uma parte que envolve mais a parte comportamental do cliente, da pessoa? O que é esse neuromarketing? O neuromarketing, ele são estudos que são feitos realmente para entender como que o cérebro humano se comporta mediante alguma propaganda. Então, assim, tem vários tipos de estudos que fazem testes. Então, tem teste que faz com capacete, tem uma máquina também, que eu esqueci o nome, que eu te falei que eu sou péssima de nomes, mas depois a gente pode ver sobre isso, que é tipo uma ressonância que você entra dentro, então passa
imagens de propaganda, de Sim. coisas, e aí ele vai estudar como que o cérebro vai se mover, vai se comportar em relação a isso. E tem outros testes também. Então, são testes feitos realmente por cientistas dentro da área para poder entregar para a marca como que é esse comportamento. Então, tem vários testes interessantes, depois até sugiro você olhar sobre isso, de empresas grandes, que eu não vou citar o nome que não está me patrocinando, que já fizeram isso e, através desses resultados, modificaram o produto, entende? A forma da pessoa visualizar um produto, utilizar um produto. Então, esse é a base. E dentro disso é o comportamento. Então, tem várias ramificações dentro da neurociência e o neuromarketing aplicado às propagandas hoje em dia. Então, assim, é aquele famoso, quando você pensa... Vou falar algumas marcas aqui, tá? Quem sabe um dia eles... Não né? pode, não. Por exemplo, às vezes é visual, às vezes é sonoro. Por exemplo, Netflix. Quando você vai pensar em Netflix ali, aquele tutum, sabe? Aquilo ali é intencional. Tem até estudos em cima disso. A questão do próprio McDonald's, as cores jogadas numa logo, o que isso causa, né, na nossa mente. Entre outros também, que trazem, assim, identificação. E as marcas, cada vez mais, elas têm que trazer essa identificação para a pessoa ficar mais próxima. Falar, nossa, eu sinto confortável com a forma com que essa marca aborda. Ela não põe, por exemplo, marcas de beleza, que às vezes não põe só aquele padrão. Ela diversifica, ela coloca mulheres de todos os biotipos, estereótipos, porque ela fala assim, nossa, eu me identifico, eu sou assim. Então eu confio nessa marca. É onde que entra a estratégia de intencionalismo. Então, assim, o neuromarketing ele trabalha isso, comportamento humano, de acordo com como que a pessoa se sente escolhendo. Porque em um mundo que está aí, ó, pura concorrência, o que é o seu diferencial? Entende? O que você faz que a pessoa, é o que eu falei, que ela quer mais de você, eu quero mais. Você sempre deixa aquele gostinho ali que a pessoa quer mais e sempre mais. E ela te indica naturalmente. Entende? Então você cria esse senso de comunidade, que é o auge agora, né? Tipo, você pode entrar mesmo em algumas marcas, os próprios seguidores estão defendendo a marca nem precisa escrever. Os próprios seguidores, eles defendem, às vezes, a pessoa mesmo. Não foi isso que ele quis dizer. Você não leu a legenda? Está tudo explicado. Os próprios seguidores, eles te defendem, sabe? Leva a sua marca para frente também. Não, essa questão da comunidade eu acho que é desde os primórdios, né, que a Sim. gente de fato vive em comunidade, né, até visando essa parte de sobrevivência mesmo de nós como seres humanos, né. E é uma coisa muito forte, assim, e são marcas e empresas que trabalham isso de forma tão intencional que quando a gente, por exemplo, fala nessa questão do Netflix, quando a gente fala streaming, a gente já fala Netflix, né, é a Sim. primeira empresa que a gente fala, né. Quando a gente fala ali, por exemplo, creme dental, né? Muitos falam Colgate, entendeu? Sim. Então, assim, a própria marca se reforçou tanto no mercado de forma intencional que ela é fortíssima, assim, num produto em específico já fala o nome da marca. Sim, né? ao invés de falar, igual você falou, ao invés de falar o que é o produto, já fala o nome da marca, né? Isso. Sim. E Tabita, eu queria te perguntar uma curiosidade, de forma direta, o que você vende hoje? Hoje eu trabalho, o que está aberto, né, para eu vender é a questão das mentorias mesmo e consultoria. Qual que é a diferença? A mentoria é um acompanhamento, né, que eu vou fazer com a pessoa ali de 90 dias para estruturar totalmente o negócio dela, tanto para quem está começando agora, você tem várias ideias, elas estão no papel, mas você não sabe como tirá-las do papel, tanto para pessoas que já têm negócio em andamento. Então, seja para se posicionar no digital, para aumentar suas vendas, porque eu falo que uma coisa está muito atrelada à outra. Não adianta você só fazer propaganda e não saber vender. Sim. Então, eu vou estudar todo o negócio da pessoa e a gente vai fazer um acompanhamento e vou passar para ela todas as funções e as operações que ela tem que fazer. Eu desenvolvi alguns aceleradores também de crescimento para a pessoa, para poder encurtar esse caminho dela. E tem a parte de consultoria, que é algo mais específico. Vamos supor, você quer aquela mão na massa.
Tá, então eu preciso especificamente para isso. Eu vou lá e faço junto com a pessoa. Na consultoria é aquela mão na massa mesmo, é algo que você está precisando. Por exemplo, que eu vou citar. Eu preciso criar um Instagram para minha nova marca e não sei por onde começar. Então a gente vai fazer ali aquela mão na massa de criação, desenvolvimento, a parte de vídeos também, que eu defendo que é muito importante, você trazer essas pessoas novas, porque através dos vídeos você traz muito seguidor novo. Sim. Pessoas que estão conhecendo quem é você, como que funciona o seu negócio. Então, o que está aberto assim, de venda para mim é isso. Hoje eu tenho alguns clientes que eu trabalho como social selling, o social selling é diferente um pouco do social media, por quê? Você gera conteúdos mais voltados para a venda. Então, tudo ali é um gancho de venda, que vai voltar e vai gerar uma venda para a pessoa. Então, nessa parte, eu tenho alguns clientes que eu trabalho hoje em dia, mas está fechado. Então, eu estou naquela parte ali que eu te falei para começar a abrir mais vagas também e começar a crescer mais nessa parte. Então, assim, hoje eu vendo essa parte estratégica de mentoria e consultoria para dar um up no negócio da pessoa, independente de qual ele seja. E extrair, o que eu faço, qual que é o meu maior segredo? Eu falei que eu entrego tudo. Eu extraio o que ela tem de melhor. Sabe esse sorriso assim que você tá agora? Tipo assim, tô confortável, eu gosto de fazer isso aqui, eu tô na minha casa. Eu vejo que essa é a sua essência, você gosta de fazer o que você faz. Então vamos trabalhar em cima disso? Tudo de forma leve? Olha, eu não vou chegar aqui e falar pra você, seja assim. Não, o que você tem de melhor? Vamos explorar isso, vamos aumentar, tipo um ouro. Você vai extrair ali, você vai lapidar, vamos lapidar um diamante, sabe? Vamos lapidar juntos. Aí eu gosto de deixar esse ambiente bem confortável, bem legal e gostoso. A pessoa, ela descobre que ela é boa naquilo. E aí gera o quê? Confiança. Ela se sente confiante. Então ela vai com aquilo e ela explode. Porque esse é o segredo. E é o que eu venho trazendo para os meus clientes e eu descobri que é isso. Eu ajudo nessa parte. É esse o meu trabalho. Sabe o que para mim você vende? Conhecimento e facilidade para os seus clientes no digital. Para potencializar a marca, ou o produto, ou o serviço através do digital, né? Potencializar os resultados de forma positivas, é claro. Por isso que eu te perguntei isso, porque eu acho que hoje, quando a gente fala de venda, eu não sei onde que eu ouvi isso, não lembro. Eu achei muito interessante, porque, querendo ou não, a gente vende conhecimento, né? Sim. A gente vende conhecimento, porque é muito daquela, né? Se eu ler um livro de 200 páginas, eu posso te vender o ouro do livro. Você não necessariamente precisa ler as 200 páginas, porque de 200 páginas, talvez o ouro vai estar em 5 páginas. Aí você topa pagar essas 5 páginas que eu vou te passar, ou você prefere gastar ali 10 dias, 15 dias para ler 200 páginas? Para talvez nem extrair o ouro das 5 páginas. Concordo. Então, acho que é muito sobre isso, né? Vender o conhecimento de forma intencional e de forma direta para a pessoa, né? Para com que ela consiga converter ali, de fato, em venda no final, né? Sim. E nesse cenário, você vê que muitas pessoas ainda têm certo receio de vender de forma intencional? Muito, muito. As pessoas têm medo ainda por conta de... Eu acredito que já quebrou muito essa parte das vendas. Antigamente era bem pior. Esse medo de você falar que é um vendedor. Porque, na verdade, a gente aprende que todos somos vendedores. A gente se vende a todo momento, né? Então, num relacionamento, você se vendeu para sua esposa para vocês estarem juntos até hoje. E ela também se vendeu para você. Sim. Né? De uma forma que eu tô falando, não financeiramente, lógico. Mas assim, algo te chamou a atenção que você quis mais. Não, eu não quero mais só namorar, eu quero casar com ela, eu quero viver com ela. E assim é com todo mundo. Então, hoje a pessoa, ela que tem esse bloqueio de vender o produto dela, de vender o serviço dela, é algo tão mais pessoal do que relacionado ao produto. Porque tem pessoas que elas precisam do seu produto. Isso sempre vai ter. Eu falo assim, eu não consigo achar algo atual que não tenha pessoas que precisam, necessitam daquilo. Então eu acho que ela tem que trabalhar mais nela, é onde que entra, que eu te falei que é o que eu mais gosto de fazer, extrair o que ela tem de melhor
e mostrar para ela que é aquilo que vai fazer vender, entende? Então, assim, a pessoa que ela tem bloqueio de vender hoje o que ela trabalha é algo mais interno da pessoa, sabe? É algo que ela tem que trabalhar nela ou que ninguém avisou para ela que ela é boa naquilo. Eu falo isso porque um caso bem recente que eu tenho, de uma corretora lá da Dinamiza mesmo, a gente foi gravar o primeiro vídeo dela. E ela tava muito receosa, sabe, com muito medo. E eu falei pra ela, olhei no olho dela e falei assim, você vai conseguir, eu vou te ajudar. Vamos fazer parte por parte, vai ser bem tranquilo. Se você errar, não tem problema, deixar super à vontade. Você é boa, comecei a elogiar ela de verdade porque eu acreditava que ela era assim. Ela foi, fez, assim, e entreguei o vídeo e ela falou que todo mundo elogiou ela, a família dela, ela ficou tão feliz e ela falou que gostou do que viu. E depois ela me falou uma frase que isso marcou muito a minha vida e eu fiquei muito emocionada. Ela falou assim pra mim, Tabita, eu não sei porquê, mas o jeito que você falou comigo me mostrou que eu era capaz. Agora eu destravei, eu quero já marcar o próximo. E ela falou, eu tô até arrepiando tudo. Sempre fala para suas filhas que elas podem, porque eu não sei porquê, mas as suas palavras ela têm um poder. E eu sei que não é de mim, é de Deus. Sim. Porque se você tem a oportunidade de deixar algo bom para a pessoa, por que não, sabe? E assim, tudo que você enxerga de bom no outro é o que você tem. Então, igual você falou lá atrás nas primeiras perguntas, o que fez você ter isso? É um ambiente, é o lar e é um conjunto. Então, sempre procuro estar com pessoas melhores do que eu. Sempre procuro ser a mais fraquinha da mesa. Porque eu tô aprendendo com quem é maior, ali ouvindo, vendo as atitudes das pessoas. Por quê? Para trazer as pessoas de onde eu tava também para sentar junto comigo. E nem sempre vai ser assim também. Vai acontecer de você deixar pelo caminho, mas tá tudo bem, porque cada um tem um processo. Volta também no que você falou, cada um tem um processo diferente, tá? Então, tá tudo certo. Não tem comparação, não tem nada. Tá, agora eu quero no detalhinho Uhum. como é que eu faço para na minha rede social ali eu ter mais engajamento com o meu público. Eu preciso priorizar tipos de postagens, preciso priorizar mais questão de design, arte, cores, vídeos. Como é que eu consigo ter uma proximidade maior e até melhor com o meu público nas minhas mídias sociais? Essa parte Só o ouro, hein? O ouro. Eu tô entregando tudo aqui. Tô entregando tudinho. E eu sou assim, eu gosto. Proximidade, a gente olha muito a questão de stories. Ele é o que aproxima bastante. Direct também. E eu preciso ser intencional nos stories? Muito. Eu acredito que sim. Por quê? Às vezes, se você for somente técnico, quem gosta realmente daquele assunto, o perfil de pessoas que é parecido com o seu, vai gostar. Mas, às vezes, vai procurar, às vezes, outras referências. Porque o seu nível, vamos supor, você é uma pessoa assim, você busca referências grandes, você busca pessoas que você já segue, já admira. Então, assim, para você trazer até aquela pessoa que nem pensou nisso, em primeiro lugar, ser você mesmo e falar como se estivesse falando comigo aqui agora, como um amigo, do seu jeito, da sua forma. Então, os stories, ele é para isso. Pensa, você tem 24 horas ali, olha que legal, para você ser intencional, e eu falo para não ficar chato, por isso que é a importância da estratégia, você saber o que você tem que fazer, ou falar não é roteirizar, por exemplo, você pode também, você pode roteirizar, mas pelo menos você, igual você tem aí, você tem um roteiro para você saber o sentido, porém você nem olha, porque vai muito ali do que você tá sentindo. Sabe quando você entra dentro do carro e te dá um insight, você fala assim, nossa, eu precisava de falar isso pra alguém, e às vezes não, aquela pessoa tá ali atrás da tela, você não sabe. Sim. E você postar sem pensar em quantas pessoas vai ver e tal, entendeu? Porque aquilo ali vai gerar um acervo para você também. Eu sempre falo isso para meus clientes, não se importe, porque sabe aquelas lembranças que vêm nos stories? Há um ano atrás você postou isso, você vai se ver e fala assim, caramba, não é possível, olha isso, que legal, tal, entendeu? Então é um crescimento muito pessoal. Então usa o seu Instagram, eu falo assim, para quem tem vergonha ou medo do que a pessoa vai falar, eu isso aprendi com a minha amiga.
Ela postava uma hashtag assim, ó, para que eu possa me lembrar. Então faz isso, para que você pode se lembrar, então usa como um diário seu. Isso vai ficar tão mais leve, sabe? Você não vai querer ser tão certinho, tem que estar perfeito para postar. Os stories se aproximam muito. O Reels, ele, assim, priorizar a postagem. Hoje o Instagram, ele tá entregando muito, ele tá fazendo testes. Então, tipo assim, o algoritmo, antigamente, carrossel não era muito visado. Hoje em dia também, é muito. Então você vai ver, analisar o seu Instagram. Você vai lá nos insights do seu Instagram, depois que a gente terminar aqui, a gente vai conversar sobre isso também. Eu dou uma olhada lá pra te ajudar. Então você vai olhar lá as suas últimas postagens. O que foi? Teve um carrossel? Teve um vídeo? Como que foi a interação das pessoas? O que você achou que foi melhor? Apostar naquilo, mas não excluir os outros também. É o que eu te falei, não tem regra. O que às vezes dá certo pra você não é o mesmo que dá certo pra mim. Então, primeiro você vai entender com quem você tá conversando. Com quem que você gosta de conversar? Eu gosto de conversar mais com esse tipo de pessoa. Então, você direciona. E outra, que é um ouro também. Ouro puro que eu tô te dando aqui agora. Não ter medo de repetir assunto. Às vezes a pessoa ela fica assim, nossa, já falei sobre isso, e agora? Como é que eu... E você gosta de falar sobre aquele determinado assunto. Repete ele de forma diferente, sabe? Tem, no mínimo, 5 formas diferentes pra você falar desse coisa aqui, como é que chama isso aqui? Abajur. Abajur. Tem 5 formas diferentes de você falar sobre abajur. E você gosta de falar sobre abajur, então você vai repetir. Às vezes você fala, nossa, agora eu vou falar a mesma coisa. Não tem problema. Esse é o segredo do Instagram. Ele vai o algoritmo ele vai entender que você é um especialista naquele assunto, vai começar a entregar para mais pessoas que estão querendo saber mais sobre esse assunto, e aí vai gerar o ciclo. E vai chegar cada vez mais pessoas nichadas para fechar o que você quer. Eu falo isso porque eu faço teste no meu Instagram. Uhum. Entende? De chegar direct, pessoas querendo contratar o meu serviço. Elas querem pagar pelo que eu faço. Orgânico. Entende? Então, assim, a pessoa ela te enxerga ali como autoridade naquele assunto, ela quer, de alguma forma, pagar pra você organizar as ideias dela. Entende? Só o ouro, então. Só o ouro. E quando a pessoa me chama no direct querendo saber do que eu tô, entre aspas, ofertando ali, eu tenho que ser intencional nesse ato do fechamento? Sim, eu vou contar como eu faço. Só ouro, hein? Tô dando aqui. Até, inclusive, chegou ontem mesmo. A pessoa comentou na minha postagem, depois me chamou no direct. Aí foi para solicitações. Sim. Então a gente tem que ficar muito de olho nessa parte. Até a gente conversou sobre isso, né? Às vezes fica lá. Então você tem que tentar responder no máximo em até 12 horas. Isso é muito importante também. Então, o mais rápido possível é o melhor caminho. Em até 12 horas é o limite ali aceitável. Se passar disso é porque às vezes realmente você não viu, né? Então, como que é o meu processo que eu faço? Eu tentei vários. Para mim, dá certo fazer o seguinte. Ela vem pelo direct, eu extraio o telefone dela, chamo ela no WhatsApp. Então, eu aproximei mais ela ainda. Então, o WhatsApp é uma ferramenta muito poderosa de fechamento. Chamei ela no WhatsApp, sempre um gatilho, vou te dar outro ouro aqui. Sempre fale pra pessoa, se apresente. Você pediu o WhatsApp dela, certo? Você vai falar, oi Wesley, tudo bem? Tabita Bernardes aqui, salva meu contato, por favor. Por quê? As pessoas não estão salvando o contato. Eu vejo o comportamento de muitas pessoas não salva, não tem esse costume de salvar. Você já deu um comando pra ela, ela automaticamente vai salvar o seu número. Beleza. Aí você vai falar pra ela, o que eu falo, né? Qual é o melhor período que a gente pode conversar? Uma call rápida de 7 minutos. Eu falo que é a minha reunião de 7 minutos. Pra eu entender melhor como funciona o seu negócio e pra você entender melhor como funciona o meu trabalho, pra ver se te serve. Eu faço sempre isso. Sempre. Mesmo que esteja explícito lá o que você faz, você tá lá no seu Instagram bonitinho, dá pra eu saber, mas eu quero ouvir de você. Essa proximidade que eu gosto de ter nessa conversa de 7 minutos, porque eu vou entender o que eu também posso entregar para ela. Vou entender o nível dela, o que ela sabe, o
que ela já delega hoje, ou se ela faz tudo. Então, minha cabeça já vai trabalhando ali naquela reunião. Eu tô ouvindo a pessoa, já tô planejando, traçando ali. Não, eu posso ajudar ela nisso. Não, tem que ser daqui. Vamos organizar a casa primeiro. E aí eu falo o que eu entrego pra pessoa. Se talvez eu conseguir atender a demanda, a gente prossegue para a segunda etapa, que vai ser a proposta, que não falo valor no início. Eu pensava Não que fala o preço. eu não falo preço, não falo. Só se a pessoa tiver muito corrida mesmo, assim, mas geralmente eu não falo, mas também não sou aquela pessoa que mete a faca, não. Porque talvez eu não consiga atender. Talvez ela precise de um design, talvez ela precise de um videomaker, talvez, entendeu? Então, assim, eu indico muito também, inclusive, pessoas dessa área, né, me chamem, que eu gosto muito de indicar, sabe? Assim, porque eu falo que é igual médico. Você tem uma pessoa do marketing que você se identifica, sabe? E é com aquela pessoa ali que você vai seguir, não adianta. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Aí eu faço isso, depois eu mando uma proposta para ela, geralmente com 2 ou 3 opções de preço. Fechou, mando o contrato e a gente já inicia o trabalho. Geralmente eu faço assim. Eu não saio ali falando tudo no direct, não. É assim Mas que eu isso dá faço. muito trabalho. Mas vale a pena, porque você filtra. Porque se a pessoa desistir ali, ela nem marca com você, é porque eu falo que o meu estado agora tá nesse. Agora, vamos supor, se a pessoa tá aberta a receber clientes, ela pode ter ali um texto pronto e colar no direct, se for legal pra pessoa, ok. Se não, não. É porque eu aprendi muito com a minha vida a cuidar bem de contatos. Lembra que eu te mandei o print que eu tenho mais de 10 mil contatos? Eu tenho esse apego de ter contatos novos, de conhecer. Então, eu gosto de conhecer o trabalho da pessoa um pouquinho mais a fundo ali. E é tão rápido que passa. Quando eu falo que é 7 minutos, a pessoa fala, não, 7 minutos eu consigo. Eu já fiz reunião, pra você ter uma noção, a pessoa no intervalo da academia. Então, assim, é a forma com que deu certo pra mim. Mas dependendo da pessoa, se ela tá aberta a receber muito cliente, ou então é um produto, por exemplo, um produto físico, você pode ser mais ágil também e entregar já ali no direct também. Mas eu falo muito, né? Não dá trabalho. Esse é o trabalho, né? É diferente, porque é, é muito sobre fazer o básico bem feito, né? As pessoas não estão perdendo essa essência de fazer o básico bem feito, eu falo muito, né? Lançar um foguete à lua, né? Sim. Então eu enxergo que o básico bem feito daqui aí eu não sei te falar se vai ser num curtíssimo espaço de tempo, se vai ser num médio e no longo espaço de tempo. Mas eu tô tendo a sensação que o básico bem feito daqui a uns anos vai se tornar excelente, Sim. porque poucas pessoas estarão fazendo o básico bem feito. Não é que o básico bem feito é uma coisa excelente, mas vai se tornar pelo fato de ninguém estar fazendo. Exatamente. Mas já está acontecendo. Porque é melhor feito do que perfeito, isso é fato. Até porque mudou muito. Eu não concordo muito com essa frase, não. Você concorda? Eu concordo às vezes. Sabe por quê? Eu concordo com a frase do seguinte, ó. Ah. Porque o perfeito é sempre melhor. É sempre Será que melhor. ele existe? Agora a frase é o seguinte, é melhor feito do que o perfeito não feito. Eu não Porque, sei. assim, realmente é muito difícil, talvez a gente nem consiga chegar na perfeição. Mas a perfeição é melhor do que uma coisa feita não tão perfeita. Mas, assim, a frase deveria ser, é melhor feito do que o perfeito não feito. Sempre buscar a perfeição, sendo que talvez a gente nem consiga chegar a essa perfeição. Não, eu acho que nesse sentido que você falou, é um pouco melhor do que o anterior. E isso não é só fato de, às vezes, uma edição, às vezes uma marca, ou às vezes um cenário, mas também é relacionado, às vezes, ao que você trouxe ali de diferente. Você estagnou, você formou há 20 anos atrás, e é isso. Se você já é formado, ok, não faço mais nada. Ou você formou e vem aperfeiçoando não só apenas com estudo, mas com aprendizado com outras pessoas, que eu acho que isso é o que mais pega na gente, que é o que mais valoriza a gente, é você aprender com a sua vida. A sua experiência, o seu feeling, o que ninguém tem, o seu borogodó.
Aquilo ali é o que você falou. A pessoa lê um livro de 200 páginas, ela te entregou o ouro daquele livro. Ela te entregou anos de experiência, anos de vivência, e ela tá te servindo ali. O que você vai fazer com aquilo? Você vai ouvir jogar fora, ou você vai matutar, na hora de dormir, você vai falar, caramba, o que ela falou faz sentido. Entende? Você realmente alimentar daquilo. Eu enxergo muito isso. E essa questão do feito, as pessoas antigamente, o que era impecável era o que chamava atenção, aqueles feed muito bem organizadinho, muito bonito, nada fora do lugar, tudo muito ali, aquelas cores, aquele Canva ali, todo de cabo a rabo, É o feed catálogo. era o que vendia. Antigamente era muito bonito e era muito caro para você ter. Hoje, com R$ 5 você compra, né, pack de Canva e tudo mais. O mercado foi mudando, o que é em alta hoje? É o conteúdo lo-fi. O conteúdo lo-fi é o mais natural possível, que é o que a pessoa ela não enxerga que é intencional, mas é. Você tá num vídeo ali, de repente você tá numa publi, você nem tá sabendo, entende? A pessoa olhar e falar assim, nossa, esse óculos é bonito, onde você comprou? E na verdade a marca te pagou para você fazer um podcast com esse óculos, entende? É isso, é aquele conteúdo que você tá ali, você não sabe por quê, mas você tá ali. Então é onde que eu entro, que você não precisa de estar com tudo para começar. Faça com o que você tem. Eu falo isso porque quando eu comecei, eu não tinha... Meu sonho era ter um iPhone. E aí eu comecei com o que eu tinha, fiz uma proposta para uma empresa para ela me pagar, comprar um iPhone, e eu fazia o meu trabalho para ela durante 1 ano para ela me dar esse iPhone. E deu certo. Então comecei lá com 11 Pro. Depois fui crescendo. Pra você ter uma noção. Depois que eu fui ter noção do que eu tinha feito. Assim, trabalhando bem abaixo para me ter o meu equipamento, e assim, foi a melhor coisa também que eu fiz, porque eu aprendi muito, e era um cliente muito exigente mesmo, e era o meu cliente mais barato, pra você ter uma noção, e eu aprendi muito nessa caminhada. Então, a gente vai enxergando as oportunidades, você joga ali, eu não sabia que ia dar certo, mas deu certo, e aí fui crescendo, e comprando outros equipamentos, melhorando com o trabalho mesmo. E como é que tá hoje a questão desse meio digital, do marketing digital? Porque você começou ali entre 2018 e 2019, Sim. que nessa época ainda não estava tão nítido e tão claro assim a parte das inteligências artificiais igual tá hoje, né? Uhum. Como é que tá o mercado do digital hoje com essa implementação das IAs? Uhum. Na época que eu comecei, logo depois entrou a pandemia. Então foi mais um desafio ainda maior, muito mais gigante, porque o digital ele veio com tudo. Então você não podia ir até o lugar na maioria das vezes, então começou a implantar a questão de live, questão de mais vídeos também para poder chamar atenção, Sim. venda de produtos digitais, cursos. Então criou uma base muito grande ali de comportamento, porque eu precisei estudar, principalmente sabe o filme do Divertidamente? Todos aqueles sentimentos, eu comecei a estudar profundamente. O que fazia a pessoa comprar? Na época que eu trabalhava também com a parte dos cosméticos, perfumaria e bem-estar, então a parte do nojo, ele cresceu muito. Olha, pra você ter uma noção, como que você vai trabalhar ganhando dinheiro com o nojo? Mas por que o nojo ele entra dessa parte limpeza? A pessoa queria se sentir limpa, ela queria o álcool em gel toda hora passar ali e tal, a limpeza, a higienização, higiene que eu queria falar. A higiene pessoal, ela cresceu. Então, em 1 mês eu ajudei um cliente, de acordo com a gente desenvolvendo estratégia, o cliente é meu marido, tá? A gente vendeu 50, você tem noção do que é 50 vezes mais em 1 mês? Um produto? E aí ele se tornou especialista naquilo, foi o que realmente salvou o financeiro da nossa casa. E aí enquanto ele estava lá salvando o financeiro, né, levando a gente ali pra gente sobreviver, eu estudando comportamento. Falei, mas por que essa pessoa comprou? Deixa eu entender aqui a conversa. Como que você levou a pessoa a comprar? Então, foi relacionado a isso. Então, assim, na marra.
hoje em dia, com a IA, com as IAs, inclusive até eu te falei que foi o outro produto que eu estou lançando, facilitou muito. Mas ela só funciona se a pessoa que está comandando ela também ter o direcionamento correto. Porque senão vira um Google. A gente já tinha o Google, sempre teve não, há muito tempo a gente tem. Não pergunta lá, receita de bolo de cenoura. Você vai lá no Google, ele te dá. Hoje a maioria das pessoas pergunta para o GPT, pergunta para alguma IA, uma receita. Porém, qual que é a diferença? É você saber conduzir, saber programar essa IA que você está usando para ela poder pensar como você e de uma forma mais profunda. Então, também existe técnicas para isso, para você programar a IA de acordo com o que você precisa também. Então, com esse advento das IAs, melhorou muito a questão medicina, né, em tudo, todas as áreas. Eu acredito que é algo que veio para somar, mas você tem que saber também usar. Então a IA vai fazer eu pensar mais no fim das contas. Vai. Mas ela vai te facilitar com tarefas. Eu falo que hoje você tem que aprender a usar a IA para te ajudar em tarefas rotineiras, que você antes tinha que perder muito tempo fazendo, mas o grande pensador tem que sempre ser você no final. Então, usando ela como ferramenta, não tem a chance dela substituir nós como seres humanos ali no marketing digital. Eu acredito que não. Aí volta lá no nosso início, porque é a sua essência. Inclusive, até eu tô fazendo vários testes de IA em vídeo. Eu fiz o meu clone, eu já tenho o meu clone. E é muito hilário, é muito engraçado, porque aparentemente é total. Só que detalhes eu não sei te explicar, assim, sentimental, emocional, não bate. Entende? Então, assim, eu acho que o grande substituir, eu acredito que não. Nada vai substituir, mas vai te ajudar muito. Então, é melhor você aprender e trazer para o seu lado do que você ignorar com essa desculpa, eu não gosto dessas coisas, e perder o ouro que está te entregando ali. Entende? Boa, Tabata, agora uma pergunta muito séria para você. Eu vou até me ajeitar aqui na poltrona, muito séria. Eu sabendo, né, eu tendo essa estratégia e essa autenticidade no digital, eu consigo dominar esse jogo do digital até para eu conseguir potencializar as minhas vendas no final? Consegue, porque é o grande segredo. Você ser autêntico e intencional. E não se preocupar. Eu acredito muito que é bom você modelar. Você modelar pessoas, isso eu acredito muito. Não gosto de copiar nada de ninguém, não concordo. Mas a modelagem ela é importante. Muitas pessoas têm medo de falar sobre isso. Fala assim, vai parecer que eu tô copiando. Cara, mas tudo que existe, alguém copiou. De uma certa forma, ela colocou o seu feeling ali, o seu tempero, mas se deu certo, não precisa de inventar. Essa questão do básico bem feito, ela serve para tudo. Não precisa ficar tentando inventar a roda, inventar, sabe? O que a pessoa que tá ali onde você quer chegar, o que ela fez? Quais são os processos que ela passou, entende o que ela fez para chegar até ali? E domina, joga pro peito e fala assim, não, essa é minha. Isso eu sei fazer, isso eu sei falar. Essa área eu sei, entende? E puxa para você mesmo, com força, dedicação, confiança que você vai conseguir. Boa. Tabata, gostou do papo? Amei, nossa, foi muito bom. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Como eu falei quando eu cheguei aqui, você está trazendo assim de uma forma muito natural. Eu vejo que você gosta de fazer isso. É tranquilo para você. Tudo que é tranquilo pra a gente consegue soar e ressoar na vida das pessoas. E que Deus abençoe muito a sua vida, da sua esposa, da sua família, e que possa crescer cada vez mais nos seus objetivos e que possa gerar um resultado financeiro muito bom também. Boa. Antes da gente ir para a mensagem final, agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, que é aqui vos grava, e passar as suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra no digital para ter uma proximidade maior e melhor contigo. Certo. Tá Bernardes, TAH
Bernardes, meu Instagram, é Tabita Bernardes no LinkedIn, também pode me encontrar por lá. Acho que é a rede social que eu mais trabalho, e Facebook também tenho, Tabita Bernardes. Eu não sou uma pessoa que odeio Facebook, eu gosto, que é uma ferramenta muito boa também de negócio. E é isso, se digitar lá, acho que vai ser poucas Tabita Bernardes assim que vai encontrar. Boa. Tabita, agora eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, principalmente para as pessoas que ainda não se posicionam no digital e meio que estão sendo influenciados como a grande massa da população. Bom, a mensagem que eu deixo é que acredite em Deus em primeiro lugar, acredite em você, seja autêntico, seja você, porque o que você tem aí, a sua história de vida, a sua trajetória, ela vai fazer sentido para a vida de outras pessoas. E se caso estiver perdido, pode me procurar, que vai ser um prazer ajudar. Tabita, Obrigada, meu amigo. obrigado por ter aceitado o convite. Com certeza, convites futuros virão para a gente fazer outros episódios aí, mais voltado para a parte de comportamento, mentalidade, que a gente precisa disseminar conhecimento aí para todos que nos assistem. Concordo, muito obrigada pela oportunidade. Boa. E para você que chegou até aqui já sabe, clica logo abaixo aí no botão curtir para você curtir esse nosso episódio sensacional gravado hoje. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Comenta aqui também o que você aprendeu com esse nosso episódio sensacional de hoje. Ative as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que eu subo aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Então te vejo até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau.